Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Na nossa última lição do trimestre sobre o livro de Atos, quero destacar, amigo ouvinte, o papel do Antigo Testamento na vida do apóstolo Paulo. Quero mostrar para você que a Bíblia do apóstolo Paulo era o Antigo Testamento. E que se você ouviu na sua igreja que o Antigo Testamento foi abolido, ou que o cristão hoje deve estudar mais os livros do Novo Testamento que do Antigo, eu quero lhe dizer uma coisa: você foi ensinado de forma totalmente errada. E você precisa não dar crédito a esse ensinamento, porque a Bíblia de Paulo a Bíblia de Paulo continha os livros do Antigo Testamento, até porque os livros do Novo Testamento não existiam na época. Vamos ver que parte da Bíblia Paulo utilizava para falar de Jesus, para falar do Evangelho. E isso aqui vai nos mostrar também que aquela crença de que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo pela graça também é uma heresia, não faz parte do texto bíblico. E o texto que eu vou usar agora é Atos capítulo 28, verso 23, que diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Que parte da Bíblia Paulo usava em seu testemunho pessoal para convencer as pessoas de que Jesus era o Salvador? Que parte da Bíblia Paulo usava para falar do Evangelho? A lei de Moisés e os profetas. A lei de Moisés é uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, e profetas é uma referência ao restante do Antigo Testamento. Isso significa que a Bíblia de Paulo era composta pelos 39 livros do Antigo Testamento. E que se nós queremos ser cristãos como Paulo, que realmente desejam compreender a fundo sobre Jesus, sobre o Evangelho, precisamos fazer do Antigo Testamento a nossa fonte de estudos. A Bíblia, amigo ouvinte, não é composta só pelo Novo Testamento. O Novo Testamento veio existir depois. A igreja cristã foi reunindo os escritos apostólicos, mas a Bíblia dos apóstolos era o Antigo Testamento. A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, como lemos em Lucas 24, versos 27 e 44. Isso nos mostra, amigo ouvinte, 2 coisas. Primeiro, que toda a palavra de Deus é inspirada e que você e eu não podemos dizer que só um trecho da Bíblia é válido para hoje. Nós percebemos que há na Bíblia aspectos de ordem cerimonial, civil, que se aplicam à cultura de Israel, mas aquilo que envolve princípios se aplica às pessoas de todas as épocas. Toda a palavra de Deus é inspirada. E a segunda coisa que aprendemos é que se Paulo utilizava o Antigo Testamento para provar que Cristo é o Messias, isso prova de que o Antigo Testamento nunca ensinou salvação pela lei. O Antigo Testamento sempre ensinou salvação pela graça por meio de um substituto, tanto que os cordeirinhos, os sacrifícios realizados no santuário terrestre, apontavam para o Senhor Jesus. Esse texto de Atos 28, 23, eu recomendo que você leia-o em sua Bíblia, sublinhe e reflita nas implicações desse texto. Eu tenho certeza que você vai estudar a Bíblia de uma forma correta, de uma forma diferente, você vai ter uma compreensão mais ampla do Evangelho e você vai perceber que algumas coisas que talvez tenham ensinado a você na sua igreja não estão de acordo com a Bíblia. E Deus pode usar você para levar este conhecimento correto aos seus irmãos na fé, aos nossos irmãos na fé que fazem parte da sua igreja. Fale também com o seu líder. Mostre para ele Atos 28, 23. Avalie com ele. Seja um instrumento de Deus para levar este conhecimento bíblico para as outras pessoas. Sinto-me honrado, amigo ouvinte, de, mesmo sendo um pecador, poder ter tido a oportunidade de estudar com você este precioso livro de Atos ao longo desses 3 meses. Amanhã, amigo ouvinte, nós começaremos um novo estudo no trimestre. Vamos estudar sobre a unidade em Cristo. Ao longo de 3 meses, vamos aprender sobre a importância de sermos unidos na fé para não darmos lugar a Satanás e podermos concluir com mais rapidez a pregação do Evangelho. Você e eu vamos aprender que ser unidos com os irmãos na fé não significa pensar da mesma forma em relação a todos os assuntos.
mas significa sim termos crenças distintivas, compartilhadas. Significa assim muitas vezes nos abstermos de algumas opiniões pessoais para o bem da igreja, mas também significa estarmos dispostos a crescermos, a desenvolvermos a nossa mente, a nossa intelectualidade, para que possamos também estar abertos às outras opiniões de nossos irmãos. Desde que, obviamente, essas opiniões não contradigam os princípios e as doutrinas da palavra de Deus. Então vamos estudar sobre a unidade em Cristo. E eu não tenho dúvida alguma de que esse estudo do próximo trimestre também será uma grande bênção para todos nós. Que nosso Criador abençoe a você e lhe guarde. Um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.